A gente aprendeu a ser pobre, aprendeu a seguir tendência e aprendeu a ter medo de Deus, medo do diabo, medo de assombração, então assustaram a gente para que você não reagisse. Então eu vejo, o Brasil não tem cidadãos. O Brasil nunca preparou seus cidadãos. Ele preparou eleitores. Esse é o Tchê Mendes, o Bagual do Sul, né? Antigamente chamavam ele de Bagual do rádio, mas ele vai muito além do rádio, né? E nesse pensamento aqui sobre os ídolos que chegam às alturas e despencam, Elvis Presley não resistiu, Raul Seixas, Elis Regina, Renato Russo, Cazuza, e outros baluartes do cinema internacional, grandes nomes, né? Que sucumbiram aos desamores, aos Frustrações, tóxicos, né? Michael Jackson, por exemplo, né? Pessoas que deveriam viver. e chegaram ao estrelato que todo mundo sonha, e isso também no mundo dos esportes temos alguns casos terríveis, né? De pessoas que experimentam o máximo e quando menos esperam estão no mínimo de volta, em situação pior do que a sua origem, porque a origem às vezes é modesta, é simples, é É pobre, um hábito, né? mas é digna. E às vezes a pessoa cai na indignidade, né? Levado, sabe Deus pelo quê? Pela soberba. Porque todo poder, o dinheiro é poder também, Teles. A pessoa cheia de dinheiro é mesmo que um político. Ela manda, ela estabelece normas e regras e nós aqui da última camada social só atendemos. Então, o ser humano não está preparado para isso. Por isso que eu não creio em genialidade humana. Eu acredito em gente que trabalha com vontade e um sem vontade. Então, eu desconheço pessoas profissionais. Eu conheço gente que trabalha com vontade e outros sem vontade. Porque profissional, para mim, foi quem desenhou esse jardim celestial, provido de luz, de vida, de esperança, de lágrimas, de choro e outras mazelas, mas nós plenamente com força substancial para coexistir. Então, de fato, a gente aprendeu a ser pobre, aprendeu a seguir tendência e aprendeu a ter medo de Deus, medo do diabo, medo de assombração, então assustaram a gente para que você não reagisse. Então eu vejo, o Brasil não tem cidadãos. O Brasil nunca preparou seus cidadãos. Ele preparou eleitores. Então, somente Aí o eleitores. furo é mais embaixo. Então, se você analisa no prisma da condução de um país, olha o nível. Tá, mas como é que você sabe que não tem cidadão? Vamos por regra, métrica de valor. Quer conhecer uma pessoa, vá para o trânsito. Vá andar de carro com ela para ver. Ali você tem um termômetro da consciência, da responsabilidade, da gentileza. Entendeu? Tomba um caminhão aí na rua, alguém se preocupa com o motorista? E o saque. Então você veja, então isso é o cidadão que o Brasil criou. É? Essa é uma tabela de valor que você pode muito bem utilizá-la como uma métrica de análise. Né? Então o Brasil nunca se preocupou com o seu cidadão. Brasileiros, o país ensina, mas a fracassar e a ser pessoas de má índole. Isso vem exemplo de toda sorte. Então eu fico com ressalva a um cidadão brasileiro. Não, você é um eleitor brasileiro. Porque o poder unicamente te preparou para o voto. Não para você transcender a linha do conhecimento, da logística, porque senão todos seríamos gênios. Como a Europa, né, que prima pela educação, formar realmente cidadãos. Mas para nós termos cidadãos, nós teríamos que ter cidadãos no poder também. E se você traça um perfil do procedimento das nossas autoridades, é atitudes deploráveis, né? Mas como a gente não conhece a dignidade, acaba aceitando como se fosse o diferencial. Convivendo. Né? Falando nisso, já que estamos falando em esfera nacional, do perfil do brasileiro, como é que estamos de presidente da República com o Lula lá fazendo o que está fazendo? Se você vai ver a nível nacional, aí a coisa é bem mais complexa, Teles. Aí você tem que mover mecanismos que nem sempre a gente tem acesso. Um outro parâmetro que eu esqueci de colocar aí. Vá para os fóruns desse Brasil para você ver quantos milhões de processos que tem. Os tribunais. Isso é prova cabal da ignorância do povo. Porque você não tem como eu me acertar contigo. Nós não temos equilíbrio suficiente para chegar a uma determinante sem complicar. Então, qualquer coisinha, a advocacia. Vai para o balcão da lei. Então, você vê os fóruns hoje, com milhões de processos lá mofando, travado, é uma régua de valor também da consciência do seu cidadão. Porque ele confia mais na lei do que nele próprio. Chega até eles, aqui, vamos conversar. Não, mas eu quero 100, não, eu te dou 80, eu não posso. Eu contigo se acertar, entendeu? Mas para isso tem que ter inteligência.
Quando não há acerto, ou eu sou ignorante ou você é. Porque a inteligência, ela sempre vence, com dificuldade, né? Então, para mim dar um retrato aqui do país, eu teria que me remeter também ao eleitor. Porque criar uma atmosfera de pré-julgamento é fácil, é só olhar a nossa realidade, analisar com a métrica do exterior e ver o comportamento da espécime. Mas aí nós temos que, ao se aprofundar na dinâmica do Brasil, nós vamos ter que falar dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, das emendas parlamentares, das obras públicas, né, das licitações e outros tanto que eu não vou enumerar aqui, para você ter uma régua mais ampla da indignidade desse país. Então, falar só que está ruim, mas daí é o conjunto. Até o eleitor eu posso colocar nesse meio aqui. Qual é a maior tragédia do Brasil? É as emendas parlamentares. Porque, de uma forma ou outra, a fulano doou 200 mil lá para fulano de tal. Você não viu o cheque, você não viu a conta, você não viu em que banco foi depositado, você não vê aquele resultado, mas, no entanto, alguém te vende. E você, que bom que veio 200 mil, mas você não sabe para onde, qual é a finalidade, qual é o resultado teu. Então, o Brasil realmente é um grande teatro a céu aberto. Então, para mim me remeter a uma posição agora, nesse momento, eu teria que ser bem mais profundo. Superficialidade não é comigo. Então, eu diria que nós temos que evocar todos os valores, comportamento, atitude, logística, conceitos ideológicos, religiosos, para daí ter um panorama mais amplo com relação à realidade do país. Tá. A causa é bem profunda, Teles.